Vamos gravar uma série de tudo que foi feito na Fazenda Dona Lourdes, Café Conilon do Zero, em Mucurici, extremo norte do estado do Espírito Santo. Então nós pegamos a terra, que era pastagem, fizemos primeiro a destoca, quebra dos murundus, tinham algumas pequenas árvores, muito aquela boleira e algumas árvores para a sombra mesmo do gado. Então primeiro preparo de solo, com a retroescavadeira. A gente quebrou esses murundus, deu uma limpada na área, igualou a área, tirou uma ou outra a vegetação. Tinha umas roseiras também, uns arbustos que precisaram ser retirados. Então esse foi o primeiro passo da nossa preparo de terreno. Fiz uma imagem aí de drone mostrando um pouco desse primeiro passo aí, onde a gente retirou essa vegetação, deu uma limpada na área, deu aquela primeira tratada no terreno para deixar ele pronto para poder vir as próximas etapas que a gente vai mostrar um pouquinho aqui nesse vídeo. Aí eu estou pilotando o drone com toda aquela adrenalina, toda aquela técnica top que só a gente domina, e inclusive tem aí o link também do drone, que eu acho que é uma ferramenta incrível, vale muito a pena o investimento para a gente acompanhar de cima. Então mostrei um pouco aí, como é que tá ficando o terreno. Então coloquei ainda o gadinho, ficou em cima aí para poder terminar de comer alguma pontinha de pasto que estava saindo, tinha baixado. Hoje está tudo fechado isso aí, então os animais não têm mais acesso, somente mesmo Fazenda Dona Lourdes, destinada aí à roça. Aí virou uma estrada. Umas Mais raízes, pra frente não tinha do árvore vídeo não, vocês mas vão tinha ver. as raízes Então antigas. isso daí foi o primeiro Limpamos preparo, a área, quebramos retroescavadeira, tiramos cerca, fizemos aí esse preparo, depois eu vou falar um pouco dos custos desses preparos. Foi um investimento alto aí para poder preparar. Ao todo essa área são em torno de 13 hectares, projeto ficou bem bacana. E aí eu continuo mostrando um pouco esse terreno, mostrando um pouco como ficou. Então vou passar para vocês um trabalho bem interessante. Que a gente fez. Deixa o terreno ali pré-preparado para vir com os outros traços culturais, como o café a grade pesada, anotando tudo. Vou compartilhar com vocês para fazer a subsolagem em alta profundidade. Depois tem que fazer a niveladora. Então esse aí é o primeiro passo, deixar o terreno utilizável, um brotinho aí, mecanizável para as outras máquinas com a máquina trabalhando, conseguir fazer os outros traços culturais no solo, porque a gente precisa de um solo bem tratado para poder fazer esse preparo, E aí eu aproveitei, fiz um calcário em área total, conforme a recomendação do agrônomo, análise de solo. Nosso solo aqui, ele tem um pH bom, então não precisa de muito calcário. Fizemos o calcário em área total manual mesmo. Aqui, Johnny, Deus é tão bom que mandou uma chuvinha logo depois que a gente fez a aplicação. Fizemos uma aplicação aí, manual mesmo. Aí esses dias logo me após a aplicação, deu aquela chuvinha. Sem cesta básica e aí, no quando Natal, a máquina veio para passar a primeira grade, da cesta básica, ela já deu uma primeira incorporada. Vai procurar a cesta básica nos infernos para lá. Esse calcário. Aqui, ó, bora trabalhar. Então aí eu estou mostrando um pouco. Safado. Como é que são vídeos que uma porqueira postei do PT desse, passo a passo nas redes sociais. Bora. Esse aí é nossa máquina, nosso jirico, a gente chama lá de 4x4, nosso Frankenstein. Motor de uma coisa, o chassis de outra, carroceria de outra. Pensa num tratorzinho que carregou coisa, hein? O top serviço. O serviço é bacana. Tudo manual, fizemos uma turma lá que é uma boa de serviço. Graças a Deus ficou muito bom. Olha que bacana. Fazendo a subsolagem aqui na terra de Caio Vandelrey. Esse primeiro trabalho da carne de sol, foi melhor feito, de montanha. ficou muito bom, gente? Após esse primeiro trabalho, aqui a gente entrou com o 3 unhas, Aqui a gente chama assim. Então é uma subsolagem em alta profundidade. Trator grande, muitos cavalos. Passa aí esse implemento, desestruturando o solo que era pecuária.
jogando em torno de 90 centímetros, 1 metro, quebrando tudo e qualquer torrão, desestruturando o solo para descompactar, né? Afinal, a gente vai trabalhar com agricultura de altas produtividades, de alta precisão. Precisamos descompactar completamente esse solo. Cutuca! Vamos quebrou terra, força aqui, ó. Só que louco só consegue vir até aqui assim. Até no máximo tem aquela moitinha ali, tá vendo? Por causa que o trator não desce mais não. Que aí você falou na marcação que você fez lá, tá passando grande pé de árvore aqui, descendo. Até mais embaixo. Só que ele falou que até mais embaixo ele não consegue não. Aí vai até mais ou menos o rumo que ele tá ali, ó. Até mais embaixo naquele risco lá, assim, ó. Até no rumo do coxo assim, mais ou menos. Ele falou que vai, aqui ele consegue fazer que é mais plano. Agora aqui é muito descido. Agora, com o drone, a gente está mostrando de cima como ficou após essa primeira etapa. Não conseguiu passar na área toda, uma parte por conta de declividade, outra parte porque deu um veio de pedras. Mas olha como é que fica legal a vista de cima, depois de passar essas 3 unhas. Dá para ver ali, ó, onde ficou um veio de pedra ali naquela parte inferior esquerda da imagem. É de perto aí um pouquinho das pedras como é que são. Grande, tem média, por isso que não passou. pequena. Mais à frente a gente vai mostrar um pouquinho aí como é que foi a saga dessas pedras. Só uma chama no direct aí. Quanto quilos, Zé? R$1 o quilo. Pronto. Tá à venda. Todos os gostos. Pequena, média, grande, ó. Mais vermelha, mais rosada. Não tinha cupim, não? Pode ser também, ou formiga, né? Ou formiga, cupim, ó, formiga. Pode ser formigueiro, tinha um formigueiro grande por aqui. Aqui, ó, ainda tem. É, meu amigo, você cuida de formiga, viu? O café novo é isso, aquele menino vai ter que estar morando nesse café nos primeiros dias, primeiros 2, 3 meses aí. Ó, formiga cortando aqui. Não, vai Se ser. você conseguir fipronil com o pessoal da... Aqui agora nesse momento a gente fez a primeira grade pesada. Passamos novamente o trator para dar aquela quebrada, né? Após a primeira solagem era total. Agora a gente passou uma grade pesada para desestruturar aquela parte de cima, tirar os torrões, quebrar a pastagem que tinha, deixar o terreno pré-preparado. Então segue aí o trator passando aí para poder fazer esse serviço. Também não passou nas pedras e também não passou naquela área mais declivosa. Aqui, ó, Carlão, vou te mostrar de cima o tamanho que ficou essa área. Aqui deu umas pedras, tá vendo? Realmente deu as pedras. Ele passou. Mas é só esse veiozinho aqui, ó. Tanto é que tem umas pedras aqui, tá vendo? Mas é só esse veiozinho. Ele deixou uma área grande aqui sem passar. Acho que por receio, né? Às vezes orientação também. Com medo. Mas na volta, quando vier terminar de ajeitar a área, a gente precisa... Tá vendo? Esse veio aqui tem pedra mesmo. A gente passa o ripper descendo aí, empurrando esse troço e vamos ver o que vai dar. Só que ela vem só até aqui, ó. Esse veio de pedra. Aí aqui pra baixo, ó, aqui já não tem pedra mais. Aqui é um solo até mais arenoso. Pode olhar, ó, passou. Aqui não tem pedra, ó. Aqui não tem pedra. E aí aqui, ó, essa parte para baixo aqui, tá vendo? Vai ter aí um cascalho e tal, mas a gente passa ripando aqui, tá vendo como é que é uma área grande aqui, ó? Eu tenho que achar uma solução para esse negócio aqui, rapaz, é muita área.
Aqui novamente a nossa vista de cima, depois dessa primeira, segunda e terceira etapa, né? Primeiro retroescavadeira, depois subsolagem aqui, ó, era a área da total, pimenta, depois a primeira grade pesada, aqui em a área nível. ficou com essa A cara aí. máquina vem aqui abrindo, ó, ela tá morrendo ali depois daquele barranco ali. Aqui nós vamos andando e vamos caindo, ele vai pisando e é fofo pra danar. Esse serviço tá bom, hein? Aí, ó. Opa. E aqui o carreadorzão, ó. A estrada. Cortamos aqui o barranco. Fora a fora. Aí vai ter mais umas 4 linhas, 5 linhas para baixo da estrada. Para cima ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas. A máquina veio, fez aqui o carreador, a estrada, cortamos aqui o barranco e aí fizemos as linhas de nível passando aí. Vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 10 linhas de nível para cima. Aqui para baixo deve dar mais umas 5 linhas de nível. E aí a gente vai ter aqui nossa área de pimenta do reino irrigada na fazenda Dona Lourdes. Um monte de raiz aí, de plantinha que tinha. Bora! Aí subiu, fez a primeira linha. Aí puxa, ó, na direção da máquina. Sucando ali, ó. 90 centímetros ali, que estourou tudo. Deixa tudo no jeito. Vai descer mais uma linha. Desce mais uma linha, pega lá de onde estava. E assim ele fez. Pra cima e pra baixo. E aqui é a estrada, né? A estrada faz com outro implemento, que parece uma pá cavadeira, né? Aí vem abrindo o morro, faz um estradinho, o morro fica plano. Aí, gente, nessa área aí que tinha dado as pedras, lembra? A gente escarificou com a retroescavadeira. Então a gente descompactou, jogou pra cima, virou uma pedreira danada. Mas que a gente quebrou esse solo aí, a gente quebrou. Então foi a forma. Como não deu pra fazer nem com um trator, né, não deu pra passar nem o ripper e nem a grade, a gente veio com a retroescavadeira fazendo esse serviço para depois fazer o ripper e poder conseguir plantar o café nessa área. Não tinha como abrir mão porque ela era muito central no meu projeto, não tinha como abrir mão, era uma grande área em relação ao meu projeto. É, menino, não lavou pouco não. Ó, será que estourou o serviço? Isso aqui, esse barranco aqui tinha uns 2 metros. Isso aqui foi tudo terra lavada de cima para baixo, ó. Saiu estourando aqui, aqui, ali na frente. Aqui, ó, pode pisar aqui que tem 1 metro de terra solta aqui em cima. Aqui a gente tinha cortado o barranco e feito a estrada. Ó a bagaceira. Aí,
Chama, uma hora refazer, né? Simbora. Ó. Aqui, ó. Que era tudo curvo, era tudo assim, ó. Olha o que que fez. Bagaceira. Aqui, ó, Carlão. A água veio de cima aqui, ó, tá vendo? Lavou a areia, ficou essa parte de barro. Ó. Descendo aqui, ó. Tá vendo? Fez isso em uns 4, 5 lugares aqui, ó. Olha o que é pedra, gente. Você tá doido. Chega da agonia. Vamos fazer o serviço aqui. Se Deus quiser, vai funcionar bem. Smocuruco. Você tá doido. Aí aqui a gente veio refazendo, né? Mostrei para vocês a chuva lá, deu uma arregaçada no nosso preparo de solo. Aí a gente veio aqui raspando as pedras, as maiores, juntando e enterrando no terreno, para dar uma liberada nas pedras maiores e a gente conseguir fazer os tratos culturais. Até hoje ainda tem muita pedra lá, mas eu considero que o serviço foi feito com eficiência. Pelo menos hoje a gente tem café plantado em toda a área. Olha para vocês verem, a gente enterrou mais ou menos a 3 metros de profundidade, as pedras maiores da forma que deu, com a reta escavadeira, e depois a gente catou mais um monte também, então a gente tentou fazer o melhor possível com as ferramentas que a gente tinha, né? Serviço aqui tem que ser cunhudo, senão não faz não. Aqui, pessoal, ó, o resultado pós escarificação e enterramos as pedras maiores. Choveu, então as pedrinhas que tem estão 100% aparente aqui. Pode ainda parecer muita pedra, mas pode ver que é pedra pequena, pode ver que são pedras que a gente vai catando agora, vai mexendo, elas aparecem mesmo, não tem jeito, mas estão soltas. A área está subsolada, a área está descompactada e as pedras, os mocororô grande que iria atrapalhar o trator a andar aqui, está tudo enterrado, em torno de 2 metros, 2,5 metros de profundidade. Ó, essa área aqui ainda até ficou um pouco a mais que eu queria. A gente passa depois catando, passa aqui pegar umas 4 ou 5 carroças de pedra aqui, de trator, vai ficar legal o serviço, vai diminuir essas pedras e vai ficar top. Só ouro. Aqui a gente fez mais um serviço de grade depois das chuvas, o mato estava vindo, eu não quis jogar herbicida, vim com a gradezinha e depois viemos com a niveladora. Então passamos mais uma grade no terreno, porque o serviço demorou, o planejamento não deu para seguir o cronograma que a gente gostaria, deu uma atrasada, então a gente passou mais uma grade para controle de mato e depois, num segundo momento, a gente passou a niveladora na área que cabia passar a niveladora. Olha como é que ficou, bem cortadinho, terreno bem plano, bem homogêneo, bem desestruturado, sem torrão. Estava maravilhoso, mesmo depois daquela chuva toda que eu mostrei lá, aquela erosão toda. Então, aí no lugar que não dava para poder passar antes, a gente conseguiu passar uma gradezinha, né? E fomos fazendo todo o preparo como dava, tá vendo? Essa área aí também ficou legal. Hoje é tudo café. Aqui é a etapa que a gente chama de subsolagem. Então vem um trator com esse ripper e vai ripando, vai abrindo a área. Tem embaixo. Fica uma espécie de uma vala aí em torno de
1 metro de profundidade aí no fundo Vai dela fazer aqui no meio e aí. 1 metro de largura, porque ela passa abrindo. Então fica esse Aqui, sulco ó. grande aí, é onde a gente trabalha a linha do café. Aí já é com Ah, GPS, sai bonitinho, bem fica bonito marcado. demais riscado, hein? Nessa cova a gente Já é tudo entra riscadinho com assim. os preparos de solo, né? As correções de solo e as adubações. Então tá mostrando aí o trator cortando já no sentido de plantio, em alta profundidade, depois de todos esses preparos de solo que a gente mostrou anteriormente. Olha o tamanho do equipamento, olha a potência desse trator, olha como ele desestrutura o solo. Olha que serviço bacana que ficou, gente. Nós caprichamos aí na estruturação do solo, deixamos um negócio chique no último. E ainda tem um vento, ó, que dá uma tocada, tá vendo? Aí tá bem regulado, aí vai dar uns 30% da área acaba. Após todos aqueles preparos de solo, a gente veio com os corretivos de solo. Então, conforme a recomendação do agrônomo, né, de acordo com a nossa análise de solo, a gente fez os corretivos, que foram calcário e gesso no fundo da cova, depois matéria orgânica e, por último, fósforo. No caso, a gente usou o MAP granulado da Fertipar para ser o fósforo de plantio. Tudo conforme a recomendação agronômica. Olha como é que fica bonito o serviço. Visto de cima, trator com GPS, linhas bem marcadas. Isso é o que a gente chama de tecnologia para altas
colocando filé, ó. Aqui, ó, a parte do areião mesmo aqui, ó. Não tem areia. Essa beirada aqui é tem muita areia aqui, ó. Uma terra mais lavada. Então eu pedi para dar uma caprichada bastante aqui. O filé do Brasil. Vai descendo devagarzinho, vai organizando. Ficando no jeito. Top das topas, né? E vocês pensam que acabou, ainda tem mais uma etapa, que é o fechamento das covas. Aí de novo vem com 3 unhas, que foi aquele mesmo implemento lá da primeira etapa. Então ele vem fechando essa cova que a gente fez, que já está adubada e corrigida. E ele fecha, sendo a linha do meio a marcação da linha de plantio, onde vai a mangueira gotejadora. Então, como foi feito tudo no GPS, tudo bonitinho, fica muito milimetricamente calculado. Aí, como vocês podem ver, ao final, depois que passou 3 unhas, fechando as covas. Nesse momento, eu acho que eu pequei. Deveria ter passado uma gradinha para poder terminar de quebrar esses torrões. Certamente o resultado ficaria melhor. Vocês podem ver que deu uma chuvadinha, agregou um pouco de torrão por conta da chuva, umidade, mas é vivendo e aprendendo, né?